Bora começar sobre uma pergunta que é muito pessoal, tá? Não tem muito aspecto científico aqui. Eu tenho ouvido, né? Sempre que os mentores, né? E vocês dois são mentores de vendas, né? Sempre que eu vejo os posicionamentos, são posicionamentos muito seguros e, ao mesmo tempo, às vezes divergentes. Mas eu queria saber se em alguma coisa aqui a gente tem uma divergência importante que é sobre o seguinte: a arte de vender, Fabião e Thiago. A arte de vender, hoje em dia, ela é diferente de vender 10, 20 anos atrás? Mudou alguma coisa? Enfim, em qualquer âmbito, cara. Você quer resposta polêmica ou não polêmica? Vai no seu coração, cara. Eu vou falar por último, então. Bom, cara, se mudou bastante coisa. Bastante coisa. Acho que a grande mudança quando a gente fala da venda, no modelo tradicional que a gente via para a venda de agora, cara, que antigamente o comportamento de consumo era de um jeito completamente diferente, assim. Todos os mercados mudaram muito, né? Ou todas as atividades de vendas também. Tem uma parte em vendas, quando a gente fala disso, que é, cara, principalmente o cliente não tinha informação de nada, né? Quando nasce isso, quando a gente fala lá da essência de vendas, era industrial. O vendedor porta a porta era o cara que levava o produto até o cliente, porque não tinha outro mecanismo. O cara tinha toda a informação. Tava no bolso. Tava no bolso. Então você pega de quando surgiu para cá, hoje é o oposto. Hoje, via de regra, o cliente sabe muito mais do que os vendedores, se ele não se preparar. Então isso faz com que o vendedor tenha que se comportar de um jeito diferente. Aí começa a nascer um monte de gente. Spinselling, Neil Rickman, um monte de gente falando de como a venda se tornou mais consultiva, de como eu tenho que evoluir. E aí, se a gente for pegar os marcos, né? Cara, internet, pandemia, agora inteligência artificial, aí é papo para mais de hora, né? Mas o fato mudou bastante de quando era lá atrás o modelo tradicional de venda de campo, na minha visão, com certeza. Tô entendendo que o modelo mudou, por causa que o comportamento mudou. Mas, Thiago, na tua visão, o vendedor mudou? Assim, o que acontece, né? Qual que é a principal função do cérebro? Processar informação? Não. Vai, Bobeck, me ajuda aí. Pensar, Não. tomar decisões. Não. Se Economizar defender. energia. Economizar energia, se defender. Teu cérebro corresponde a 2% da tua massa corporal, mas consome 25% da tua energia mesmo enquanto você está dormindo. Nós somos uma máquina de procrastinação, né? Tudo que a gente faz o tempo todo é tentar adiar o esforço. E a gente só tem a dopamina porque se ela não existisse, a gente já teria sido extinto como sociedade. Por quê? Porque a dopamina serve para você buscar alimento e reprodução. Sem dopamina, a gente não fazia sexo e não comia, que faria com que nós estaríamos extintos, porque a função primordial do teu cérebro é economizar energia. Quando um cliente vai para um processo de tomada de decisão, e para mim o grande desafio de vendas, para quem do profissional de vendas, e pouca gente entende isso, então se você está ouvindo, você vai sair com uma vantagem muito grande, é que por mais que eu como vendedor queira fechar uma venda, adoraria fechar um negócio contigo dentro, ao vivo, no podcast, pra gente fazer um bom podcast, né? Mostrar na prática, mas enquanto eu tô preocupado em finalizar uma transação, você tem um problema que você busca resolver. E no final do dia, quando a gente pega e faz um corte do mercado de quem poderia comprar um produto ou um serviço, apenas 3% do teu mercado está ativamente buscando por uma solução. 97% do teu mercado está inconsciente, insatisfeito, triste, frustrado por não conseguir chegar a algum resultado que ele buscaria. E por que existe uma dicotomia, e para mim a venda da época de Jesus para hoje é a mesma? Porque enquanto você está num processo de tomada de decisão, muitas vezes de um problema que você nem sabe que você precisa resolver, o grande desafio do vendedor não é te apresentar um produto ou finalizar uma transação, e sim entender em qual etapa você está do teu processo de consciência, dentro da tua jornada de compra, e é um trabalho muito mais de eu conseguir não compartilhar informação contigo, porque a informação, ela virou commodity, não vai fazer diferença nenhuma entre você escolher o produto A ou B, e sentir interrogar da maneira correta para que você consiga chegar às conclusões necessárias que finalmente vão culminar na tua última etapa de decisão, que é comparar diferentes opções e escolher a que tem o melhor custo-benefício para você. Então, sobre essa essência não houve mudança. Então, a base para mim é essa. O que a gente tem nesse momento é mais ruído, né? O CEO da Netflix, ele fala que o grande concorrente da Netflix é o sono, né? Se ele conseguir descobrir uma maneira de fazer as pessoas dormirem menos, a Netflix fatura mais, né? Então, no final do dia, por que o lead está cada vez mais caro? Por que as operações comerciais têm taxa de conversão baixa? Por que os departamentos de vendas são setores com o maior turnover de todo o negócio?
porque não se ensina o que é necessário. Porque, na verdade, se você for, principalmente na indústria, que é onde movimenta a economia, a maior parte dos representantes comerciais e dos vendedores, eles estão muito mais focados em apresentar características e falar de produto, né? Muito nessa pegada do que o Fábio falou, de tentar confrontar o cliente que está numa dúvida sobre se é o A ou o B, mas isso aí é 3% do mercado. Né? E aí o que acontece? A gente não tem time de venda. A gente tem, na maioria das vezes, tiradores de pedidos, que são muito bons em responder sobre produto, mas os 97%, que é o que vai fazer a tua empresa virar, está sendo simplesmente negligenciado, ou o cara chega sem estar preparado para comprar e não vai pegar um profissional que vai interrogar ele da maneira correta para fazer o nível de consciência dele subir. Esse é o grande desafio. Tem outro ponto, pegando esse gancho aqui do Thiago, que é o quanto vendas é subestimado, né? Vendas não é uma profissão que tem, como diversas outras, uma formação específica. Se não for, cara, a gente promover isso, tem vários players hoje fazendo isso, mas o fato é que você não vai ver, como você fala, né, cara, amigo nosso, uma mãe falando para um filho que quer que seja vendedor, né? Então, esse lugar em vendas também coloca as empresas em uma situação complicada, porque nem todas as operações precisam de toda a complexidade que o Reis falou aqui, né? Você pega processos de vendas mais transacionais, mais ágeis e tal, eu tenho outro tipo de comportamento. Recuperação, por exemplo, né? Mas o fato é que achar vendedor profissional, eu costumo dizer quando a gente vai montar operações, que um dos primeiros grandes erros que eu vejo a galera cometer é querer contratar só craque, é querer contratar só Neymar ou só vendedor profissional, porque, cara, você não vai conseguir montar um time de vendas só de craque. Né? Nenhum time, na verdade, né? E ainda que montasse o time seria uma droga, né? Assim, então, ou seja, eu preciso conseguir pegar pessoas medianas, ter toda uma estrutura que eu acho que a gente vai falar aqui, de como é que eu monto isso para que as pessoas possam performar dentro desse processo. E pessoas que, via de regra, a maioria delas estão em vendas de passagem. Vendas é um meio do caminho para ela chegar a algum lugar. Eu desafio aí. Você vai para dentro de uma operação e pergunta o que você sonha em fazer da vida. Enquanto a pessoa quer aquele emprego, ela vai dizer, não, sonho em vender aqui a vida inteira. Mas se você for olhar na prática, às vezes ela está vendendo ali, fazendo uma faculdade de alguma outra coisa, porque vendas não é a finalidade da vida dela. Né? Então isso é um desafio que a gente enfrenta nas operações também. Essa questão comportamental e até esse preconceito que existe com vendas. Né? As pessoas têm preconceito com vendas. Um aspecto disso que traz essa dificuldade é um pouco do sentimento de rejeição que vendas traz, né? Porque para vender, no livro Objeções, né, do Jeb Blount, ele fala isso. Para vender, você tem que pedir. Quem pede, recebe não. E, cara, eu não sei de outra profissão que você recebe mais não na vida do que venda. Quanto mais não você recebe, mais você acessa uma zona de rejeição que o ser humano não quer lidar com isso. Uma analogia, por isso que diz que o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. Porque tem a ver com rejeição. Então não é só um fator... É um fator psicológico forte mesmo. Cara, as pessoas não querem lidar com isso. Vender é foda, vender é difícil pra caceta. Né? Então, acessa coisas do ser humano que ele tem que trabalhar. Então, eu desenvolvo uma musculatura que eu chamo de musculatura de vendas. Né? E eu acho que... eu acho não, para mim, eu estou muito certo disso, de que quem vende vai desenvolver uma musculatura emocional que torna ele diferente no aspecto do saber pedir, cara, a venda é consequência de uma série de coisas, né? Então acho que é algo que qualquer profissional tinha que desenvolver. Né? Então, ao invés de ser algo subestimado, deveria ser algo muito mais valorizado do que é hoje. Eu vejo que a jornada de vendas mudou bastante, né? A jornada de compra do cliente mudou bastante. Eu acho que a jornada de vendas da parte do vendedor mudou muito pouco. Eu acho que poucos vendedores hoje têm uma formação, têm uma escola e desenvolvem essa musculatura.